Fala galera, bem-vindos a mais um MetaCast. Tudo bom com vocês? Estamos aqui na missão de recuperar o tempo perdido, trazer um pessoal interessante para vocês. Mais uma vez, acho que estou ficando repetitivo demais, falar assim, vocês vão gostar do convidado, mas é mais um convidado que vive indo nos nossos eventos, que eu já encontrei várias vezes, e de uma empresa que eu já falei várias vezes aqui também. Então, assim como o último episódio do Cagiano, que eu queria muito ter trazido aqui, que eu nunca tinha trazido, agora vai ser a vez do pessoal da Gate.io, que eu já falei várias vezes. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, quero agradecer demais ao pessoal da CoinLivre, que é o nosso patrocinador master. Sem eles, realmente, isso aqui não existiria. Né, até brinco aqui, não é nem só questão do patrocínio, né? Como eu estou no projeto da CoinLivre, é meio que a minha desculpa que eu tenho para poder quebrar o gelo com as pessoas, convidar e depois transformar isso em negócios. Né? Porque você sabe muito bem, né? A gente sabe que esse tipo de canal, esse tipo de perfil, por mais que a gente esteja monetizado faz bastante tempo, é um assunto muito nichado, então não vai ter aquela quantidade de views absurda para você virar youtuber, nem que fosse esse meu interesse. Mas o ponto é justamente esse, trazer as pessoas boas aqui, porque você leva o padrão na discussão, daqui a 3, 4 anos, aliás, final do ano agora com a entrada do Drex, meu irmão, todo mundo vai começar a pesquisar mais do que está acontecendo. Então, é isso. Agradecimento também pro estúdio, pro Cabide que está aqui, mais uma vez esse cara é incrível. E é isso, né? Acho que eu já dei um pouquinho do briefing aqui para vocês, mas o Bruno, na verdade, eu conheci ele como parte da Gate.io. Ponto. Eu tô sabendo há pouco tempo atrás que ele faz várias outras coisas além disso. Inclusive, se vocês forem ver agora na Thumb, vai estar como especialista blockchain, ao invés de só Gate.io, porque, de fato, as últimas 2 vezes que eu vi ele falar, você falou sobre vários assuntos diferentes. Putz, e eu acho que hoje vai ser uma boa oportunidade para a gente poder explorar o máximo desses assuntos possíveis, mas já queria de antemão te agradecer por ter vindo aqui, por ter separado um tempo pra gente, que a gente sabe que o tempo tá corrido pra caramba. E é isso, Messi. Muito, muito obrigado e vamos que vamos, né? Pô, pra mim é um prazerzaço estar aqui. Salve, salve comunidade. Estou bem feliz de estar aqui no MetaCast, né? Já tem uma galera que me conhece, uma galera que não me conhece, né? Eu sou especialista blockchain desde 2017. Então eu estou pesquisando sobre a tecnologia por trás do Bitcoin, né? Me formei em Ciências do Trabalho pelo Diese por conta dessa pesquisa. Então a gente estava entendendo como tokenizar todo esse conteúdo que a gente tem sobre a luta de salários mínimos, né? Como que a gente poderia fazer essa parte de tokenização com o Diese. Isso acabou virando uma pesquisa. Trabalhei também na Folha de São Paulo, trabalhei no IBGE, tendo essa experiência com pesquisa. Cara, eu acho que você é a pessoa mais diferente que eu tô trazendo até hoje aqui. Ninguém tocou nesses assuntos até agora. Sim. Mas é legal ver, tipo, a abrangência de... Pô, 2017 você tá falando? Sim. A abrangência de assuntos que já estavam sendo debatidos naquela época. Imagina, a gente já estava vendo os agentes autônomos, que são oracles de blockchain baseados em inteligência artificial, muito antes do hype da inteligência artificial. Caramba. E muito antes do hype da blockchain. Da blockchain, tá ligado? Porque agora a gente está com os DEPs aí, os projetos de ReFi estão ganhando muita escala. Projeto do quê? ReFi. Que raio que é um ReFi? Regenerative Finance, são projetos de finanças regenerativas. Já viu esses tokens? Não? É uma grande tendência aí para 2024. Eles começaram há 2 anos atrás. Então imagina, né, só para dar um parênteses. Boa, né? Não, é legal, justamente por isso que a gente está aqui, né? Que a área da pesquisa vai puxando, né? Por isso que acabei virando especialista de blockchain para algumas empresas, outras estou como gerente de negócios, né? Gerente de comunidade, na verdade, pela Gate. Porque justamente eu identifico muito essa questão do impacto da tecnologia na sociedade e nos negócios. Né? A gente fez um curso em 2018 com o Blockchain Research Institute Brasil, que até o Cal Amorim, que é o diretor executivo aqui no Brasil, né? Foi o primeiro curso centralizado e distribuído que a gente fez, com acho que 18 pesquisadores espalhados pelo Brasil inteiro, cada um trazendo sua expertise, né? Por exemplo, a gente teve advogados, a gente teve empreendedores, a gente teve desenvolvedores, a gente teve pessoas de negócios, né? Caramba, isso é ainda 2017? 2018. Caramba, muito no começo. Foi lá no InovaBrá, a gente reuniu a turma, nossa, foi bem interessante. Instituto, inclusive. Foi, porque a gente entende a blockchain muito além do trade, né? O Bitcoin muito além do trade, né? A Web3 muito além do game também, né? Que a gente está focando muito o Web3 hoje em dia na gamification e nos games, como as produtoras de videogame, né? De games online e tudo, trazendo a tokenização para dentro do seu nicho de negócios, porque esses projetos de ReFi, por exemplo, eles estão preocupados com ESG, por exemplo, né? Economia, meio ambiente, sociedade e governança. Então, tem muitos projetos que estão preocupados com preservação ambiental. Então, vamos fazer crédito de carbono de uma área para compensar. Que é o que a CoinLivre faz, tokenização de crédito de carbono. Sim, então, mas aí
se a gente pega um braço da CoinLivre para colocar foco em projeto de refi, porque já não pegar projetos que existem, que ficaram desmonetizados porque acabou o tempo do edital do governo, ou acabou o patrocínio de uma empresa, mas os caras tá com toda a estrutura, tá com todo o projeto andando, o que a gente vai fazer? É aquele maquinário ocioso de fábrica, né? Pô, tá lá, pode fazer, é bom no que faz, tem uma boa estrutura, mas... E tá faltando o quê? Acabou o contrato, sei lá. Assim. O FII, né? O insumo para fazer transações, né? Então, a gente vai fazer o quê? Regenerar esse projeto com tokenização. Né? Então, a gente vai abrir o mercado deles em exchanges, a gente vai trazer... Com o objetivo de fazer captação de recursos. Investimento, vamos dizer assim. Sim, muitos acabam se tornando DAOs, né? Porque justamente por ser uma coisa muito comunitária, eles não precisam ter essa hierarquia, né? É aquele organograma de empresa que a gente está acostumado de ter os membros do conselho, os gerentes, coordenadores e tal. E ainda os juniors, assim, cara, né? vamos lá. Primeiro assunto polêmico de hoje. Tu acredita em DAO pura? Porque tudo que eu vi até agora, eu falei, cara, isso não funciona. Mano. Não, e tem todo um jeito, né? Porque DAO hoje a gente trata muito na questão descentralizada. O Império Romano descentralizava suas operações, né, em diversos comandantes ali das legiões, mas quem que ditava a palavra final? O imperador, né? Então, é descentralizada as tomadas de decisões regionais, mas quem dá a palavra final de todas as regiões é um único nó da rede. Mas, tudo bem, mas se você for pegar isso como base, então um federalismo também é uma gestão descentralizada. Não é, pô. Pelo amor de Deus. Ele é mais descentralizado do que um totalitarismo. Mas ainda assim, o pessoal fala de DAO hoje como se as coisas fossem se reger automaticamente pela vontade do povo. É porque a DAO, a gente está tratando de descentralizado, não de distribuído. É diferente a gente tratar bom ponto. Organização autônoma distribuída. Porque hoje você descentraliza a DAO em cima da quantidade de tokens que você tem em carteira. Então eu, como uma única pessoa participando da DAO, posso fazer várias carteiras, concentrar vários tokens de governança em várias delas, e quando abrir para votação, eu voto em cima das carteiras que eu tenho tokens de votação. Entendeu? Então está centralizado em quem? Em quem tem mais carteira com os tokens. Ok, né? Assim aí como uma empresa tradicional tem mais tomar decisão, não, porque aí é que é foda, entendeu? O que é operacional, o que não é. Mas se a gente está falando da empresa como um todo, quem tem mais ações controla. Exatamente. Então não mudou muita coisa, só mudou o veículo, isso, né? Virou o quê? Uma SA. Quase que uma SA de capital aberto, só que a gente tem um modelo hoje é uma SA. Né? Se a gente for linkar com não, porque o bizarro, eu vejo gente falando de DAO como se fosse uma coisa assim, você não tem cadeia de liderança. Então é como se basicamente o que seria um diretor de marketing, uma equipe de marketing acorda um dia e pergunta pra galera, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Como isso funciona? Isso não é real. Não é assim. Mas imagina uma Nestlé operando assim, o que vamos fazer hoje? Pergunta pra comunidade. A cada 3 segundos pergunta pra comunidade. Não é assim, mano. Não funciona assim. O Cal lá do BRI, ele até lança um termo, né, que é o DAO Wash. Né, a gente tem os greenwash ali das empresas que estão fazendo reciclagem, não sei o que, com essa pegada do meio ambiente. E tem muito grupo, muita nova empresa que está fazendo o quê? Falando que é DAO. Mas na verdade tem sim a hierarquia ali. Que ou tá só delargando. Sabe assim, como eu não confio em mim mesmo para poder fazer as coisas acontecerem, vamos delargar para a comunidade. Porque daí se errar, foi a comunidade que pediu. Entendeu? Exatamente. O que é diferente, por exemplo, de um Minecraft que eu adoro dar como exemplo aqui, que, cara, desde o começo, tem uma coisa que é muito notório na maneira como eles tratam o público deles. Desde o começo, você entra no jogo, você tem 3 botões lá, né? O jogar, o single player, né? Como se assim. O botão de entrar em servidores já existentes e o Bug Reports. Sim. Então, a mesma relevância que tem começar a jogar tem o Bug Reports. E eles sempre ouvem a comunidade para poder entender quais são os próximos passos, próximas atualizações, próximos mobs e por aí diante. Ou seja, essa é uma empresa que há 12 anos, 14 anos, ouve a comunidade e por isso, até hoje, são o jogo mais transmitido com maior quantidade de conteúdo criado. Olha a diferença. Sim. Entre uma empresa que ouve a comunidade para aquela que está delargando. Tipo, imagina uma Ubisoft, vamos ser uma DAO agora. Tipo assim, quem vai decidir é o público e o que vai acontecer daqui pra frente. Vai dar bosta, já dá bosta sem ser assim, imagina, vai dar mais bosta ainda. Mas gostei muito do exemplo que você trouxe do Minecraft, porque isso se assemelha muito ao que uma DAO distribuída pode fazer. Porque a gente pensa na DAO nesse negócio fixo, né, na descentralização fixa apenas em cima da quantidade de tokens para votar. E, na verdade, isso tem que fazer parte de um processo para você distribuir as tomadas de decisões e também as tarefas para que sejam cumpridas o cronograma da DAO. Né, para você atingir. Perfeito. Então ela tem que ser descentralizada, distribuída, que nem o Taros. Né? E com um pipeline bem definido. Né? Até a decisão sobre... flexível, né? Vamos lá. Até a decisão sobre o que vai ser decidido ou não pela comunidade,
é uma decisão que pode ser tomada pela própria comunidade, contanto que siga um cronograma. Não pode ser aquela coisa conforme está vindo, não é um just in time essa coisa. Né? Então a decisão de, o pipeline de desenvolvimento, eu estou dando um jogo como exemplo só para poder facilitar, mas o pipeline de expansão de uma franquia, se a gente vai expandir, sei lá quantas unidades ano, se a gente vai botar isso para investir para Master Account, para Master Franchise, ou se vai ser para geral e tal. Essa decisão você pode perguntar de maneira geral para os consumidores, daquela franquia específica, para os próprios franqueados e tal. Só que você não pode fazer isso em cima da hora. Exato. Olha, esse mês vamos lançar 20 franquias. Vamos perguntar agora se o pessoal gostou. Não adianta, pô. Você tem que fazer com 2 anos de antecedência. Né? Então, assim, você migrar em direção a uma organização descentralizada, por mais que isso possa parecer para as pessoas que virou uma bagunça, a bagunça só de fato é verdade se falta um planejamento por trás. Isso. Uma diretriz. Boa. Né? O que difere a regra da diretriz? A diretriz ela dá o bem comum para todo mundo atuar caminho, né? Vamos com o dizer seu assim. caminho, a sua habilidade individual ou aquilo que você quer desenvolver. Né? Por exemplo, a diretriz do Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, é que você tem o Proof of Work como um mecanismo desse consenso. Né? No fim das contas, ele acaba sendo descentralizado e centralizado. Porque conforme você tem a quantidade de máquinas necessárias para chegar no consenso, fazer as aprovações, de acordo com a quantidade, você acaba centralizando maior operação das transferências, né, das transações. Mas isso vai mudando, já foi para a China, já ficou muito tempo na Ásia, algum tempo na Europa, hoje é nos Estados Unidos. Então foi uma descentralização centralizada de forma flexível, mas a gente não tem um único hub que centraliza, acabam sendo vários hubs, né? Eu acho interessante falar do Proof of Work, que a gente pensa muito na China por conta da proibição que existe lá de mineração, mas eles acharam na Etiópia uma alternativa onde eles continuam condensando a grande parte das transações e grande parte da mineração em si, né, de tentar chegar no algoritmo ali para soltar novos bitcoins no mercado, do que o que eles estão fazendo no Texas agora, que é criar a maior fazenda de mineração do mundo, que é o que eles estão construindo, né, como ponto de inovação. Então você percebe que é um processo também do comportamento, do behaviorismo do usuário, né, do investidor. Boa. Então, quando a gente linka isso com a DAO, falar que DAO é esse AUE, né, esse oba-oba, a gente tem que vir com epa-epa, não é bem assim, né? E tem muito caso de pirâmide que a gente fala que é pirâmide DAO, né, as piramidal. Né? Piramidal. Tá, existe. Botar o resto disso aí. Tá aí. Então, eu acho que quando a gente fala de DAO, a gente tem que pensar muito não só na questão do token, da governança ou no preço daquele token, mas qual que é a diretriz daquela DAO? Sabe? Como que está estabelecida essa distribuição? Como que a gente vê o tokenomics? Esse é o ponto. Fora a tokenomia, né? Para entender, de fato, como é que... Se a tomada de decisão é descentralizada, o que determinou quem é detentor desse poder de voto, vamos dizer assim. Né? Quando você fala de uma CA de capital aberto, fica muito claro. As ações preferenciais, ordinárias, tal, a regra é bem estabelecida desde o começo. Eu acho que no nosso mercado, o white paper ele dá mais transparência do que isso, porque qualquer tipo de projeto, por menor que ele seja, não precisa ser uma CA de capital aberto, já te dá uma noção de como é que vai funcionar. E é isso que faz com que muita gente drope ou nem entre num projeto desde o começo. Exatamente. Então, esse tipo de transparência eu acho que funciona pra caramba. O problema... Eu vou falar com um problema aqui, mas eu não tenho nem exemplo para dar, tá? Mas, a meu ver, o problema é quando essa regra é mudada conforme necessidade. Aí você está desrespeitando a base do que é um projeto em blockchain. Que você tem que respeitar aquilo que foi criado. Desde mintagem, quantidade máxima de moeda, como que ela vai ser, as regras que ela vai ou não, se for limitado ou não, que ela vai se comportar de acordo com demanda e oferta de mercado e principalmente o poder que aquilo dá para o seu detentor. Essa regra tem que ser estabelecida desde o começo. Sim. Porque senão você desrespeita quem fez o permit. E tem que estar dentro de um contrato inteligente. Para que seja imutável. Exatamente. Se um grupo da DAO, por exemplo, né, da DAO descentralizada, estou tratando, não a distribuída, né? Se um grupo não aceitar aquela forma que está sendo naquele contrato, eles geralmente podem fazer o quê? Um fork. Eles vão forcar a comunidade, pode usar até a mesma chain, né, mas vai criar uma nova a partir de um bloco. Esse é o ponto. Tem que criar uma nova. Não tem como se alterar. Mas a maioria decidiu que quer mudar. Não é assim que funciona, lindão. É o ideal, exatamente. Né? Blockchain é assim que funciona. Se você não quer, acha um grupinho seu aí que também não quer desse jeito e monta o seu. Tipo assim, tu comprou uma Ferrari. A Ferrari tem tantos cavalos. Os 2 donos da Ferrari, eu e minha esposa, decidimos que a gente vai querer mais cavalos aqui.
você só tem aquela motorização. Você pode até trocar o motor, mas daí é a mesma coisa do fork aqui. Você vai ter que literalmente trocar o projeto, trocar o carro, trocar o sei lá o quê. E vai aquele motor só faz aquilo. Que te apoiam nisso. Exatamente. Sabe? Mas daí é outra história. Aí como você tá falando de criação de projeto tal, não é parte do processo natural da criação de um projeto em blockchain. É uma coisa totalmente extraordinária, que foge da mas tem que ser respeitado, esse que é o ponto. Tem que ser respeitado. Acontece bastante. Isso no começo, né, o Bitcoin era a promessa de meio de pagamento, né? E aí hoje a gente já entende o Bitcoin como reserva de valor, que isso também era uma coisa que veio para ser fixa, mas a utilidade, a usabilidade transformou a mentalidade de quem trabalha. Ainda que o Bitcoin seja a moeda com a menor utilidade possível. Ela é uma moeda, né, sem laço nenhum, totalmente inflacionária, que é uma reserva de valor, assim como o ouro. Não, né? Ela não tem utilidade para você pode trocar Bitcoin por serviço. Não. Ela é a moeda, pelo amor de Deus. Os professores economistas vão me matar. Ela é a moeda, ela é aquele ente de transação que pode fazer algo acontecer. Mas ela não, por definição, não tem uma coisa do tipo assim, se você tem um Bitcoin, você tem acesso a uma comunidade específica. Se você tem um Bitcoin, você tem direito a um tênis por mês. Você não tem esse tipo de benefício que você vê em utilities, né? Mas aproveitar que você tocou no assunto de Bitcoin já pela segunda, terceira vez, a gente já falando um pouquinho antes aqui de começar a gravar, né, sobre o halving agora que está chegando, tem 55 dias para o halving agora. E vamos posicionar o pessoal um pouquinho sobre isso, né? Porque as últimas vezes que o pessoal ouviu, porque o halving do Bitcoin é a cada 4 anos, né? Sim. E as últimas alterações que a gente viu, halving ou não, tiveram alterações até no tipo de proof, né? Falando de Ethereum e tal. Sim. Então, existe uma atualização natural por trás de alguns dos halvings que a gente está acostumado. No caso do Bitcoin agora, não. Ele é um halving natural para poder deixar as coisas mais difíceis e a recompensa cada vez menor. É isso que garante por mais 200 anos a perpetuidade, vamos dizer assim, do Bitcoin. Então, vou passar para você. Qual que é a tua impressão geral? E aí pode ser, cara, tecnológica, econômica, percepção das pessoas que você vê do nosso mercado de fora sobre essa aproximação desse dia, né, do que está chegando agora. Sim, não, massa. É muito bom falar disso, porque o halving vai ser agora em abril, né? A gente vai ter essa atualização da rede agora em abril. Estou lançando um e-book lá com a Nelógica, com o pessoal da Invest Academy, sobre o halving. E estou sendo publicado tanto no Bitcoin Block quanto no app da B3 de educação financeira, que é o Hub 3, com 15 artigos falando sobre halving também, mas sobre os 15 anos do Bitcoin. Porque o halving não é só a questão de você deixar a dificuldade maior, mas também de atualizar a rede da blockchain do Bitcoin. Então a gente vai ter mais capacidade de transações dentro do bloco, sabe, validações mais rápidas. O próprio Segwit veio num dos halvings. Então ele foi implementado depois, no período do halving, com o Bitcoin Core, que é o quê? Desenvolvedores ao redor do mundo que toparam fazer a curadoria da blockchain do Bitcoin e recebem Bitcoins por isso, mas estão ali limpando o código, ao contrário da Ethereum, rodar. que é minha rede favorita, ela não foi criada para poder deixar com que todo o resto do mercado fosse possível. O Bitcoin ele foi criado com um objetivo muito mais restrito. Então, ao contrário do Ethereum, que você tem layer atrás de layer, se você não tiver os halvings do Bitcoin, você não tem esse tipo de atualização natural ou empreendedorismo natural. Você não tem 20 layers abaixo do Bitcoin hoje. Né? O foco do Bitcoin, da rede do Bitcoin, é o Bitcoin e acabou. Sim. O foco da rede Ethereum não é o Ethereum. Não, é a tecnologia. Ecossistema. Exatamente. Sim. Então tem uma diferença brutal. O Ethereum a gente pode pensar como se fosse uma enterprise blockchain. Né? Ele pode ser um hub para empreendedores irem lá, lançar produto, lançar serviço, lançar NFT, lançar DEP, lançar token. Né? Agora, na rede da blockchain do Bitcoin, está começando a vir os padrões. Né? O BRC20 tem gente que fala que é uma pichação na blockchain, né? Mas, na verdade, é uma forma de você manter a blockchain do Bitcoin funcionando depois que todos os Bitcoins forem emitidos, depois que acontecerem todos os halvings. Porque os 21 milhões de unidades de Bitcoins já foram emitidos. Só que eles estão guardados nessa hash que os computadores tentam entender, solucionar o enigma para receber essas recompensas. Então, a cada 4 anos, a cada 210 mil blocos, né, que geralmente dá 4 anos, o algoritmo cai a recompensa para 50%. Por quê? Já foi distribuído, já está alocado nos enigmas, né? Então, ficou muito tempo nessa infraestrutura só do Proof of Work, que a grande inovação da Ethereum foi passar tudo para o Proof of Stake. Mas isso não vai conseguir fazer na blockchain do Bitcoin. Por quê?
porque ele foi pensado para ser o dinheiro, né? E isso mudou. E agora ele está se tornando uma rede também de aplicações, onde fazer NFT, fazer aplicativo descentralizado, está escalando. Tanto que a gente está trabalhando... Passar para Proof of Stake, dependendo da régua de corte, faria com que só os grandes detentores pudessem de fato fazer isso. E se eles não tivessem esse interesse? Vamos lá, imagina agora com os ETFs de Bitcoin e o poder de uma BlackRock da vida e dos 10, 15 maiores detentores, fundos detentores. E se eles simplesmente não quisessem produzir? Se eles não quisessem minerar? E o Proof of Stake tivesse uma régua tão alta que só os grandes pudessem minerar? Sim. Cara, você tem os maiores detentores que teriam o maior poder de mineração não tendo interesse nenhum, porque o dinheiro disso para eles seria irrelevante. Mesmo que a gente mudasse a matriz energética. Então, assim, o Bitcoin, por ter sido reconhecido... reconhecido é difícil de falar, hein? Mas por estar sendo muito utilizado como realmente uma moeda de troca e como uma baliza do mercado como um todo, mudar especificamente para Proof of Stake talvez fosse o problema, porque iria de fato concentrar o poder de tomar a decisão. Exato. Não sobre como o Bitcoin funciona, mas literalmente, vamos chamar aqui talvez de gas fee, quão caro ficaria, quanto uma pessoa cobraria para poder, uma pessoa que tem direito, num Proof of Stake, a fazer essa operação, a validar esse bloco, quanto ela cobraria, dado que tem muito menos gente disposto a fazer essa operação agora. Sim. Lembrando, né, fica cada vez mais difícil. Não é só no halving que fica cada vez mais difícil. Toda santa semana você tem a dificuldade e tal. Então cada vez você precisa de placas melhores de vídeo, cada vez você precisa de mais energia. Infelizmente a blockchain não está sendo utilizada ainda para processamento de informação do jeito que deveria ser. Ainda. Então, cara, tu tem uma curva aí meio problemática. Sim. Né? Será que a dificuldade não vai superar o custo de energia dado o nosso modelo atual? Sim. Exatamente isso que é uma das características que traz um pouco do lastro do Bitcoin, né? Esse custo operacional da mineração do Proof of Work. Né? E hoje a gente tem padrões BRC20 e segundo as camadas que estão começando a também empreender na rede do Bitcoin, porque a gente fala de segunda camada de Ethereum como se fosse um grande hype, mas a gente tem que lembrar da Lightning. Né? Ela é uma segunda camada do Bitcoin de anos de mercado, voltado para meio de pagamento, ok. Mas já é uma segunda camada, né? E agora está vindo mais seguindo esse modelo que a própria Ethereum lançou, né? De você ter capacidade de escalar o seu negócio utilizando uma blockchain mais rápida, escalável, e a descentralização fica por parte da main chain, na primeira camada. Eu sei, né? Mas a questão é que assim, a gente observou já negócios e indústrias muito bem consolidadas passarem por problema de escassez. A crise do chips está aí justamente para poder falar sobre isso. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, eu não duvido nada que assim, cara, cloud computing agora virou descentralizado. Meu irmão, ano que vem você vai poder pegar o seu smartwatch e falar, não, toda a capacidade que eu não estou usando aqui de processamento e de armazenagem... Vou pôr para alugar. Eu vou pôr, exatamente, para alugar. E aí você vai ter informação de 600 pessoas aqui, microinformações separadas em blocos, né? Sim. Então, mais uma vez a blockchain, né? Enfim... sem que você saiba de quem que é ou que você possa acessar aquilo. Sim. Da mesma maneira, eu tenho certeza que muito antes da gente passar esses 200 anos de duração aí da mineração total do Bitcoin, enfim, a gente já vai ter um sistema onde você vai poder minerar com muito menos poder de processamento e muito menos consumo energético. Eu tenho certeza disso. Só que até que isso aconteça, será que a gente não pode chegar numa coisa tipo crise dos chips? Porque se isso acontecer, economicamente falando, você tem dois possíveis problemas ali, que é o aumento gigantesco do gas fee e por causa da falta de pessoas interessadas em fazer aquilo. Você está usando o parâmetro de Ethereum, né? No Bitcoin isso é mais flexível e tem 3 níveis de gas fee dentro do Bitcoin, né? Então, isso sempre foi pensado na escalabilidade porque era para ser um sistema financeiro de meio de pagamento. Né? Ele nasceu para competir com o Swift, né? Que demorava 5, 7 dias, né? Para fazer. O Bitcoin inovou, solucionando o double spend e a velocidade dessa transação, que era no máximo 10 minutos. Né? Então, eu acho que com essa questão do lançamento da BRC20 como oportunidade de negócio para a blockchain do Bitcoin e não do Bitcoin em si, né? Que aí você fala da escassez do ativo. Né? E isso aqui a gente vai poder usar satoshis para estar fazendo a rede acontecer, mantendo o saldo. Aí sim, né? Aí a gente está falando de realmente oferta e demanda para que as pessoas possam, talvez, não num primeiro momento usar os seus celulares para poder minerar, mas poder ser ofertantes desse gas fee. Ou alguma coisa assim. Sim, entende.
E hoje você não precisa ter uma fazenda de mineração para você participar da rede e aprovar a transação. Claro. Você não espera fazer isso, né, com o seu Claro. laptop ali e ganhar um Bitcoin. Mas você vai exatamente. ganhar a fraçãozinha ali, os satoshis, né, para você ir juntando e participar desse De novo, movimento. enquanto né? isso vale a pena, né? Então, meu ponto é justamente esse, é o valer a pena. Porque contar com uma comunidade que está tendo prejuízo para fazer isso acontecer é mais complicado. Sim. É mais complicado. Então, eu não sei realmente, eu estou só abrindo a discussão aqui, porque eu não sei o que vai acontecer mais rápido. É muito óbvio para mim que a gente não tem mais aquela regra de... esqueci o nome agora da porra da regra, mas enfim, de quanto você dobra a capacidade computacional que você tem em relação ao número de anos. Eu tenho certeza que a capacidade computacional, a nossa capacidade de fazer placas de vídeo cada vez mais fodas tal, vai acompanhar os períodos de halving dos 4 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sim. O problema é o consumo energético, porque a nossa plataforma energética não evolui tão rápido assim. Mas hoje 51% da energia que a gente usa nas minerações do Bitcoin são ecológicas. Renováveis, sim. São renováveis. Isso foi um apelo que o Bitcoin Core fez para a comunidade. Né? Então, essa grande... Minera com placa solar, desgraçado. Porra, o fluxo da água, tá ligado? Com biogás. Monta uma mineração do lado do lixão. Inclusive, cara, o melhor exemplo de todos foi justamente que no começo dessa história, antes da proibição oficial da mineração pelo governo chinês, a maior parte dos grandes centros de mineração, os parques de mineração, eram antigas fábricas de produção de carvão. Sim. Cara, só deles terem feito essa substituição, por terem visto que valia mais a pena, você deixou de poluir a atmosfera pra caramba. Sim. Não que tenha sido esse o objetivo deles, o objetivo não, era o dinheiro. É consequência. Mas não é a virtude do egoísmo de Ayn Rand, Sim. né? É o egoísmo de cada ente que faz com que a sociedade prospere. Nem devemos tratar como egoísmo, mas interesse comum. Então, né? O que dinheiro seja. é o nosso interesse em comum. Por que Diminuiu não usar muito ele as fábricas de produção de carvão, de refinarias de carvão, e colocaram-se mineração de Bitcoin. Só isso, você melhorou a qualidade do ar da atmosfera pra caceta, né? Sim. Então, enfim. Sim. El Salvador não faz mineração no vulcão? Faz? Faz. No vulcão? No vulcão. Na atividade do vulcão, com o calor que ele produz, eles puxam isso, transformam energia e minera. É um negócio... Eu não fazia ideia. Acho que é em El Salvador, se eu não me engano. Mas existe esse projeto, já está rodando, já faz um tempo. Tem outra referência legal disso, a Arthur Mining. É um projeto brasileiro. Eles fazem mineração aqui na região do ABC de São Paulo, se eu não me engano, em algum lixão, tem um nome mais bonito para o lixão, mas eu esqueci, né? Algum aterro sanitário, eles trazem o biogás desse aterro sanitário, transformam em energia e também mineram Bitcoin e outras criptos, né? Mas o interessante, quando a gente pensa nos ciclos de halving, é justamente isso das placas, mas ter isso como algo com data de vencimento, com data de validade. Porque vai acabar esse negócio de você ter uma penca de equipamento para solucionar um enigma, né, que está segurando os bitcoins ali. Não vai precisar mais. Então, com a estrutura que ficou, depois que foi emitido tudo, vai ser para quê? Para manter os empreendedores, para manter a primeira camada, a segunda camada da layer da blockchain do Bitcoin, para o que o Bitcoin pode se tornar uma Ethereum, né, sinteticamente falando, uma plataforma onde as pessoas também possam empreender, verdadeiramente descentralizada, né? Porque aí, no caso, estaria todo esse banco de dados das empresas que estariam rodando na blockchain do Bitcoin, estariam nessas fazendas de mineração, né? Diferente da Ethereum, que está na AWS, que está em outros lugares privados. De maneira bem troncha de se falar, né? Quando a gente fala de Ethereum, a gente está falando é como se o Ethereum fosse uma fábrica de motores. Você pode fazer tudo ali dentro. Motor para o que você bem imaginar. Enquanto o Bitcoin, ele é a Ferrari. Você não faz nada com a Ferrari. A Ferrari é a Ferrari. Não tem nada de errado com a Ferrari. Mesma coisa do ouro. O ouro é o ouro. Ah, tudo bem, você pode fazer liga de transmissão de cabo, mas vamos lá. Você não vai fazer um carro de ouro, a não ser que você seja um shake árabe muito louco. O ouro é reserva de valor, o ouro é um balizamento, é laço para muitas moedas, ou era laço para muitas moedas. O Bitcoin, ele não tem um uso real, a rede dele, não o Bitcoin em si, né? Sim. Não tem um uso real tão prático de se imaginar hoje quanto você vê a rede do Ethereum. E isso aqui não é uma briga, tá? De qual é melhor ou pior. Não. Eu acho que assim, o Ethereum sem o Bitcoin não seria o Ethereum sem o Bitcoin não seria o Ethereum. Sim. Até porque você vê as expectativas e a transição de valor do Ethereum pós-halving ou troca do proof deles e tal, totalmente diferente do que está acontecendo agora com o Bitcoin. Porque o Bitcoin realmente, a pegada dele é a demanda e oferta, gente. E o Ethereum, ele trouxe inovação para dentro do mercado de blockchain, né, como um todo. Falando da parte industrial de negócios, né? Não, e só para terminar, só para deixar muito claro, né? No final das contas,
a usabilidade e a utilidade do Bitcoin tem a ver com volume de adoção. Sim. E não transformação em outras coisas. Exato. É só volume de adoção. Só que Gente, vocês são brasileiros. Em quanto tempo a gente adotou o Pix? Ah, mas o Pix veio do Bacen. Em quanto tempo você adotou o Open Finance? Ah, mas veio do Bacen. E o Drex não tá vindo, não? E quanto tempo você adotou o iFood? O Uber? Né? A gente acha quebrou com o mercado dos taxistas. E não, ele tá aí 20 anos. Pois é. Deixa eu só te fazer um pedido, realmente interromper aqui, te fazer um pedido, porque senão, se a gente, eu não sei quantas pessoas a gente tem online agora, mas tenho certeza que o pessoal assim, ficou técnico demais. Então, antes da gente voltar pro técnico, deixa eu fazer só um recorte aqui. Me fala, dentro desse... Porque a gente falou, você já falou sobre algumas coisas que você fez lá em 2017, pesquisa, enfim... Da onde que surgiu a Gate.io aí no meio? Eu sei que você não é o fundador, eu sei que é uma empresa de fora, mas como é que você vê a Gate.io hoje? Entre outras empresas, tá? Não precisa ser só a Gate, mas como é que vocês veem ele hoje e como você acha que a Gate.io melhor é utilizada dentro do mercado que a gente vê hoje, do que tem acontecido hoje em dia? Sim. Então, por conta dessa minha experiência acadêmica, eu fiquei muito próximo da parte executiva corporativa. Então, eu comecei trabalhando em grandes exchanges aqui nacionais, escalei por conta da performance, né? Isso, trabalhei falando o quê? Sobre blockchain, sobre cripto, treinando equipes, treinando C-levels, sempre trazendo essa questão de mostrar o mundo além do trade, né? Então, eu trabalhei com grandes exchanges internacionais também, na época era top 10 no CoinMarketCap, hoje trabalho com um hub delas de top 15. Então a Gate ela entra muito nessa articulação que eu tenho com esse mercado de exchanges centralizadas, né? A minha relação com ela hoje é justamente crescimento de comunidade. Então eu tenho que o meu papel com ela é estar perto da comunidade e mostrar. Aumentar a adoção. Aumentar não só a adoção, mas o entendimento sobre o que é a Gate, porque qual que é o diferencial, né, de uma exchange para outra? As taxas de operação. Talvez. Né? Na verdade, para mim, é facilidade de uso, tá? E eu quero depois falar qual foi a minha experiência com a Gate para você entender o porquê que eu gosto da empresa. A Gate pensa muito nessa experiência do usuário e também no portfólio de serviços, sabe? Aí, hoje em dia, a gente... Porque é difícil para o chinês. Eu sempre falo isso. A Binance erra porque eles são raio... Ou erravam, agora eles já têm algumas funções mais legais, mas enfim... Porque eles eram uma plataforma da Bloomberg. Sim. Querendo que a dona de casa utilizasse. Cara, muito complexo. Não, e você era para ser o Paint e você é o Photoshop. Entendeu? Você tá pegando só aquele perfil específico e eles erraram por causa disso. Mas vamos lá. Então eu falo que de maneira geral o chinês não é bom de entender UX e UI e eles são péssimos de entender quão importante, principalmente para o brasileiro, que nós somos market makers, não no sentido financeiro da coisa, né? Mas quão importante é para nós o serviço de atendimento, a experiência de usuário, não que não seja no resto do mundo, mas aqui no Brasil é muito importante para a adoção, porque você tem barreira intelectual. E eu acho que a Gate, nesse aspecto, tanto que eu não sabia que era chinesa no começo. Sim. A minha experiência com a Gate foi a seguinte... Não, e regulamentada na China ainda. Vamos lá. Isso que é o mais forte nosso. Como é que eu conheci a Gate? Proof of Reserve, regulamentada na China em um cenário de proibição de mineração... Tá ligado? Pois é. Eu quando foi, eu não sei agora certinho, 2019, 2020, que eu tava no começo do mercado dos games e tal, sei lá o quê. E eu já tinha experiência com várias dessas plataformas. Ainda não tinha a Nova Dax, que virou o meu exemplo de, né, da mais simples de se mexer e tal. Mas faziam coisas diferentes, né? E quando eu primeira vez que fui pela Gate, era algum jogo que tinha algum token que era uma rede que a Gate era mais fácil de poder resolver. Foi aquele negócio, né? Você vai no vídeo no YouTube e tal. Ah, é a Gate. Você tem 3 opções. Dentre todas elas, a Gate é a melhor. Beleza. É na Gate. Gate.io, inclusive, para vocês não conhecem. Fui lá, entrei e fiz. E aí, eu entendi que a Gate estava bem no meio disso. Ela não era tão complexa quanto a Binance e nem tão fácil quanto depois eu iria ser uma nova DAX. Só que ela tinha uma coisa que a Binance não tinha, que é o KYC. Que eu nem sabia o que era naquela época. Sim. E a minha experiência só ficou demorada por causa do KYC. Porque naquela época demorou acho que 2 dias para fazer a aprovação, tal, precisava de muito documento. Internacional. Foi bastante tempo. Tá? Nem tinha ainda escritório aqui no Brasil, nada disso. Mas o que eu achei interessante? Eu falei assim, se eu vou perder mais tempo, se o meu friction vai ser maior, se eu tive que, em vez de 5 cliques, que é o que eu gostaria, eu estou fazendo 25 cliques, que seja por um motivo. E o motivo de vocês não era dificuldade de uso, era segurança. Sim. Eu já acreditava na segurança da blockchain. Foi a primeira vez que eu vi um KYC. Não existia naquela época ainda, eu não sei se vocês estão acostumados quando você entra hoje, depende da plataforma, mercado pago é muito assim, né? Várias coisas você tem que pegar e escanear a sua cara, agora escaneia a cara assim, agora faz isso, aquilo. Isso nem existia naquela época. Então foi a minha primeira experiência de uma plataforma que exigiu uma segurança maior, que me lembrou como é que era muito tempo atrás, quando você ia tentar financiar um carro no banco, que você precisa pedir um monte de coisa, assinatura e tal. Falei, pô,
se a tecnologia nova que está vindo de blockchain realmente ela é mais segura, essa é a primeira plataforma que eu vejo prezar pela segurança. Sim. De uma maneira que o usuário consegue ver, sem precisar estudar. Entende? Então essa foi a minha primeira impressão. Eu falei assim, cara, se não vai ser perfeito em 3 cliques, depois ficou. Depois que você faz tudo, agora você faz em 3 cliques, né? Mas se você vai ter esse friction inicial, valia a pena, que cara. Pega tração e depois flui. Foi... De tantos erros que eu fiz naquele começo, sem saber rede, passei moeda que não tinha na rede para rede. Todos os erros que eu fiz, a Gate.io foi a única que nunca me deu problema. Sim. Não, e justamente porque a gente está muito perto do usuário comum, que não caracterizando o usuário comum como um comum com cognição baixa, né? Com capacidade cognitiva baixa. Mas ele não é um trader da vida. Que está trabalhando, que está numa outra rotina, não do investidor ou do trader, né? Mas que está enxergando o cripto como oportunidade de fazer um pé de meia, sabe? De entender o mercado financeiro, testando algum trade, né? Fazendo um curso ali, outro cá. Então, o nível de complexidade que você tem que medir é justamente dentro do perfil do usuário. E a Gate, ela traz muitos novos usuários porque a gente faz muito evento de caridade. Tem o charity, né? Eu falo muito dos refis nesses eventos, porque eles podem se beneficiar disso pegando... Se for muito difícil tokenizar o projeto, pega um recurso no charity da Gate. Sabe, a Gate vai lá, patrocina o evento, dá uma ajuda para continuar o projeto, sabe? Entende como fazer uma parceria a longo prazo. Como que eu vou trazer essas pessoas, né? Principalmente desses projetos de caridade, que não faz ideia do que é um home broker, né? Para receber... E também não precisa fazer ideia. Sim, não precisa. Porque o que ela precisa ter é o quê? É a wallet dela. É a conta dela. Né? Ela precisa entender... E aí a gente tem até a parte de conversões. Né? Você não precisa fazer o trade para converter a sua moeda. Você pode converter direto. Deixa eu aproveitar esse gancho que você fez em relação ao wallet, porque eu tenho uma dúvida para tirar, porque, bom, a gente está chegando agora num limite ou num momento onde vai ficar muito mais comum. Tanto você vê mercados pagos... como é que chama? Esqueci o nome da roxinha, Nubanks, que tem lá cripto sua, que sabe que não é. E você vai ter também, por causa do Drex, também uma adoção maior tal. Então, eu tinha uma pergunta para te fazer justamente sobre isso, né? E tem a ver com a adoção. A gente está falando de um mercado agora, onde o Drex está chegando, e de maneira geral, eu entendo que a adoção dessas plataformas era baseada na facilidade de você misturar o seu dia a dia com aquela solução que estava vindo. Então, as mais adotadas, tirando a Binance da vida, né? Sim. Que virou banco, virou... Né, o banco das criptos dos demais bancos. Mas assim, mas assim, por que a Nova Dax foi mais adotada? Porque era mais simples de utilizar. Ok, beleza. Só que agora com o Drex vindo, você vai ter não só uns mercados pagos da vida, uns Nubanks, que você pode com um clique lá pegar e botar R$10 em Bitcoin. Você vai ter os grandes bancos que estão dentro do sandbox do Bacen, que vão poder, com a mesma facilidade, ofertar uma LTN lá via Drex. Sim. Então assim... Vocês não têm receio, vocês, Gate.io, entre tantas outras, de 20 plataformas aqui, né? Gigantes. Sim. Só talvez não a Binance, porque a Binance tem esse negócio entre bancos, né? Mas enfim, de que caia a adoção ou o interesse do brasileiro por plataformas terceiras não integradas, se eles podem simplesmente fazer a mesma coisa que vocês oferecem para uma pessoa normal via o app do Itaú? Sim, é uma boa pergunta. E isso fica mais para a parte dos negócios em si. Eu vou dar uma visão mais de comunidade, né? Para tentar... E também essa parte do pesquisador também, né? De não falando pela Gate em si sobre isso. Sim, a tua opinião mesmo, né? Tipo... Mas vendo a questão do mercado como um todo, né? E é uma das coisas que eu acho que a Gate está fazendo de tendência para se adaptar a esse cenário, né? Principalmente por dois motivos que eu enxergo. O primeiro é o quê? A aproximação com a base de usuário. Né, ter community manager, ter agente de monitoramento de grupo, ter agente de suporte para dar essa atenção para os clientes, né? Porque você percebe que, por mais que os bancos digitais, né, os neobanks, possam trazer muita adoção em massa dentro desses serviços neles, o Bacen com esse consórcio de bancos neles, vai vir um público que não sabe bulhufas sobre cripto e blockchain. E eles também sabem bulhufas menos sobre o assunto, né? Então, imagina o cara perguntar qual que é a diferença da rede do SDT, da ERC20, da TRC20, não sei o quê. Sabe, o cara tem que ter um mínimo de experiência ali para atender esse cliente. Então, ele vai ter que ter um nicho dentro da empresa responsável para cripto. Sabe, se ele não tiver isso, aí que a gente está na fraqueza deles. A gente vai estar em contato com
com a base de usuário. Ou seja, você está me falando que esses caras vão ter sim essa possibilidade, mas vai ser algo muito genérico por não estarem especializados no assunto. Basicamente é isso. É como o Itaú oferecer Bitcoin. Não, uma coisa é clara para mim. É óbvio que um cara que gosta do assunto, que tem uma carteira de moedas, pode ser como investimento, pode ser como qualquer coisa, ele não vai usar a plataforma do Itaú para isso, porque, cara, ele vai criar uma coisa mais especializada, voltada para aquilo, construída para aquilo. Mas ainda assim, esse é o nicho. Não, e é um a gente faz de adoção em massa. Sim, e é ótimo. Imagina uma pessoa, um conservador que tem lá a sua carteira de investimentos no Itaú, por exemplo. O Itaú abriu negociação em cripto, ou somente custódia em cripto, né, em Bitcoin, por exemplo. Esse cara que é super conservador, vê o banco dele, que falava mal de Bitcoin até uns 3, 4 anos atrás, ofertar Bitcoin, ele vai pensar, poxa, o que está acontecendo? Né? Deixa eu comprar um pouquinho aqui. Aí ele vai ver a performance dessa Bitcoin em 1, 2 anos. Ele falou, pô, comecei a ler um pouco mais sobre Bitcoin. Por que eu vou comprar Bitcoin no Itaú se eu posso comprar Bitcoin numa exchange? Né? E nessa exchange eu vou ter o quê? Earn, Stake, Futuro, Spot, vou ter várias opções. É a mesma coisa que uma pessoa pensa comprando um FII no Itaú ou na XP. É só você subir uma cadeia, você já tem muito mais opção e a rentabilidade até dos mesmos produtos é melhor. Exatamente. Porque no final das contas o Itaú não está originando, ele está originando com este intermediário. Da mesma maneira hoje que a maior parte desses bancos que eu citei aí estão originando com a Binance. Sim. É óbvio que a Binance vai ser mais barata. Uma tabela hoje, quanto é que custa investir R$1.000, qual que é o gas, vamos dizer assim, não é bem gas, mas enfim, para investir R$1.000 em Bitcoin em 12 plataformas diferentes. Aí tava lá, né? Bybit, R$1. Como é que fala? Binance, R$1. Aí você tinha lá embaixo, Nubank, R$7. Coisa, R$21. Acho que era o Banco Inter, R$21. Sim. Então, ou seja, quanto mais você vai colocando mais intermediários ali no meio, mais caro vai ficando. Exatamente. E quanto menos especializado naquele mercado a plataforma mais caro também fica, porque ela não sabe lidar com os riscos nem com a operação financeira disso. Exato. Nesse aspecto, beleza. Agora, vamos lá. De cada, 10 pessoas que você conhece que investem em fundo imobiliário, que não são traders, tá falando de pessoas... Minha mãe tem uma coisinha em fundo imobiliário, beleza. Quantos deles entendem o que é o fundo imobiliário? Eu demorei, sei lá, quantos dias para me explicar para minha mãe que a mesma coisa ela pode comprar na XP para ter um retorno é um pouco maior, mas é a mesma coisa. Sim. Com gente que sabe o que está fazendo. Sim. Então, é esse o ponto. Entendeu? Então, é uma barreira, não é nem intelectual, é uma barreira informacional. De confiança. E também de confiança. Sabe? O cara que compra FIIs sem saber o que é FIIs, ele não está comprando FIIs. Ele está comprando o agente. Ele está comprando... Ou puramente o retorno. Também. Ele compra aquele retorno livre de imposto de renda. É fácil, é isso. Mas esse é o cara que já tem um pouco mais de perspectiva de mercado, que ele vai olhar o retorno. Né? Por exemplo, a sua mãe, ela não vai pensar só no retorno. Ela vai pensar no agente que está vendendo para ela do FIIs e falar... Confiabilidade. Eu entendi o retorno, confiei em você... Como se a capacidade do gerente do banco fosse equivalente à confiabilidade do ativo ele sendo vendido. Exato. Como se aquele agente de vendas lá não tivesse meta para bater e te oferecendo aquilo que ele precisa bater meta. Né? Exatamente. E não a melhor solução para você. Sim. Por isso que é um grande diferencial de cripto. É você ter esses agentes também, né? Eles chamam de agentes autônomos financeiros, não é? Da XP. AIs. Investimentos. Acho que é agente de investimentos. Eles focam muito nisso porque cria essa relação com o usuário. E é isso que eu vejo que a Gate faz. Criar essa relação com o usuário, mas usando o quê? Telegram, Discord, usando as ferramentas que fazem a mensagem instantânea ser eficiente para o negócio e ser eficaz para o usuário. Eu não estou jogando balde de água fria para falar que isso não vai dar certo. Eu sei que a comunidade tem um poder absurdo. Tanto que eu dei o exemplo do Minecraft aqui. Sim. Né? Mas ainda assim, vamos lá, não é como se toda a comunidade tivesse voltada para uma única plataforma. Ainda assim tem várias e vão continuar tendo várias. Então, de novo, isso aqui não é um balde de água fria. Mas na minha cabeça, a única resposta que eu tenho para a pergunta que eu mesmo fiz foi adaptabilidade. O que eu quero dizer com isso? Para mim, conforme forem vindo novas soluções, novos negócios da blockchain, sei lá o quê, uma plataforma como a Gate.io vai se adaptar muito mais fácil e muito mais rápido do que um Banco Itaú. Sim. Quem sabe até ela não entra no... Ou até integrações também. Exato. Ela não entra nos consórcios, porque como ela é essa exchange regulada e ela vem se adaptando, né? Essa coisa da experiência do usuário não era assim há 3, 4 anos atrás. Eles foram entendendo, né? A gente entendeu, principalmente quando abriu aqui no Brasil, que o usuário é novo nesse mercado. Não importa se ele já faz o trade. Às vezes ele não sabe qual a relevância da blockchain. Qual a relevância de fazer uma análise de dados on-chain. Sabe? A gente está até fazendo lançamento de curso lá com a Invest Academy sobre mentoria, justamente sobre dados on-chain.
né? Vai ser com o Nakata, com o Ogro, vai ser os caras que estão realmente imersos nessa parte para explicar para o usuário que não é só o comportamento do preço no gráfico, que o volume de transações, o que está acontecendo na blockchain do projeto que você está tradando, vai impactar esse comportamento do preço no gráfico, sabe? Então, é uma questão de adaptação e de força também, né? E aí eu acho que entra até um terceiro elemento que eu não tinha tido a perspectiva antes, mas com a sua fala ficou mais evidente, que é essa questão de você educar a pessoa nesse mercado, sabe? Às vezes a pessoa... E quando você fala que você é gestor de comunidade, você fala de comunidade BR, correto? BR, isso. Você representa... Tá. Brasileira. Então, vou aproveitar então nisso. Você não precisa responder em nome da Gate, tá? Mas pode ser a sua experiência com a Gate. Como é que os chineses, principalmente o pessoal da Gate, olha pro Brasil hoje? Eles olham tipo assim, puta, o Drex tá vindo, puta oportunidade, o público é legal, o mercado pode não ter muito dinheiro. Como é que eles olham para cá? Sim. Eu acho que o Pix foi uma grande bandeira assim que a gente pôs no mercado internacional, né? Imagina... Pô, que legal ouvir isso, né? O pessoal falando de blockchain agora é de Pix. Sim. E ninguém percebe que o Pix era um ensaio para apoiar do Drex, né? Sim. Então, o Pix é essa questão da adaptação também, né? E ele é meio que inspirado na blockchain do Bitcoin, né? Então, é uma coisa desmembrando a outra. Tá tudo interligado, né? Além de eu amar esse ecossistema de blockchain, eu sou um leitor compulsivo, né? Então, eu leio bastante sobre essas questões de interoperabilidade, como a indústria 4.0 está se beneficiando disso. E também como zen budista, né? A gente vê o interligado em tudo, aquela coisa psicodélica, sabe? Então, o Pix, ele é um grande diferencial. Por quê? Quando você abre negócios numa Europa da vida, o entravamento bancário para o meio de pagamento, para abrir conta e tal, é muito mais burocrático. É burocrático para o cara que está lá, que é nativo de lá. Sabe? Ele tem limite de saque, ele tem limite de transação no crédito, ele tem limite de transação no débito. Estão presos no DocTed ainda, né? É muito... Sim, isso para falar em Swift, né? Tipo assim, você tem que rezar para você fazer uma operação num banco que tem escritório ou agência nos dois lados. Porque senão, meu irmão, tu volta para aquele negócio, vamos esperar então sexta-feira, melhor esperar segunda-feira porque não vai cair a tela. Que isso, cara? Sim. Pô, já passamos disso há muito tempo. Não, os chineses ainda, então, com o WeChat... O WeChat faz tudo, a carteira digital, é a mídia digital, é o WhatsApp. É o banco, é sistema de controle, é sistema de comunidade, é tudo. Tudo. Então, quando eles veem essas iniciativas como o Pix, fica fácil de assimilar para o chinês que, pô, se no WeChat funciona e as transações estão todas digitais, no Pix também vai funcionar. Né? Tanto que hoje a Gate tem Pix. Né? A Gate já tem Pix? Já tem Pix. Você consegue fazer compras de cripto usando o Pix. Você compra cripto direto ou você compra BRL e depois vira cripto? Como assim? Não, você compra... Você põe saldo BRL na porque carteira. Tem isso, né? Tipo, na CoinLivre, quando você entra, você tá botando dinheiro dentro da tua carteira virtual. Isso. É por isso que não é uma compra. Isso. Você só tá, é que nem você botar dinheiro dentro da tua conta Itaú. Uma conta digital. Aí ele tem a representação lá no stable nossa, tá pra fazer, você botou R$1.000, você tem R$1.000. Você não pagou nada por isso, você só botou o dinheiro. Agora sim, você quer comprar alguma coisa? Aí você faz beleza. Então por isso que eu perguntei, né? Você bota dinheiro lá pra dentro via Pix, isso. Ou você já compra uma moeda via Pix? Não, uma compra ou uma alocação de capital? É uma alocação de capital para você comprar lá dentro. Então, é uma operação de IP, vamos dizer assim. Isso. O que é genial. Perfeito. Porque você não precisa declarar aquilo como venda de absolutamente nada. Aquilo não é uma operação, não é um modelo de receitas da Gate.io. Mas a gente cumpre os bons comportamentos da indústria. Né? Se a gente está começando a gerar PIX para brasileiros e tem todo esse comportamento, né, por exemplo, do consórcio do Bacen que você citou, as exchanges internacionais têm um consórcio entre elas também de seguir a política regional. Então, não é obrigatório, mas é de bom tom fazer uma declaração para a Receita? Se não, você pode declarar o que tem lá. Mas uma coisa é você declarar o que você faz e o que você tem. A outra coisa é declaração de modelo de receita. Isso. Estou ganhando dinheiro com isso. Não. Olha, colocamos dentro do nosso caixa R$1 bilhão os nossos correntistas, né, nas contas deles, como se fosse uma IP da vida. Sim. Ótimo. Uma IP brasileira, Fiat, não paga pelo dinheiro que entrou. Sim. Ela paga pelo percentual que ela ganha quando uma transação ocorre lá dentro. Então, não é que a Gate vai esconder ou deveria esconder o dinheiro que entrou. É simplesmente o que ela vai declarar como modelo de receita. O modelo de receita dela vai ser quando esse dinheiro que já está lá dentro fizer alguma operação e ela tiver um corte daquilo. E ela vai pagar imposto sobre o corte e não o valor total que está nas contas deles. Sim. Então essa é a mágica do que a IP brasileira aqui. É que o Bacen literalmente fez um milagre quando criaram esse tipo de... Para justamente estimular esse tipo de Exatamente. de empreendimentos aqui no Brasil. Né? Isso abriu
grandes portas. E não ter os entraves que você mesmo falou para bancos internacionais, pô. Vai tentar fazer um negócio desse. Vai ver o que é abrir uma IP, o que seria uma IP na Europa, meu irmão. Não. Cara, não. as transações elas são vistas de uma maneira totalmente bizarra. É como se você estivesse fazendo uma Swift interna entre contas que você criou. Horrível. E você tem que fazer exoneração fiscal. Eu atendo muita turma internacional lá nos programas de acelerações que eu participo, né? De tokenização de empresas, tal, não sei o quê. Muita gente está na Europa, tipo Londres, França, Portugal. São os 3 países que eu mais atendo que a galera tá totalmente em cripto. Usando o cripto no dia a dia, porque o sistema para empreender, falo nessa perspectiva dos negócios, né? Para fazer acúmulo de capital, fazer investimento anjo, esse tipo de coisa, né? Com cripto. E é muito mais fácil fazer na camada da cripto do que no fiat lá fora. Porque é justamente esses pontos que você trouxe. É muito truncado, leva muito tempo, tá ligado? A regulação tá atrasada pra caramba. Não se adaptou. Eu acho que a região que mais se apropria disso e traz um pouco de semelhança com a agilidade que cripto tem é a Estônia e a Suíça. Né? Acho que a Estônia vem se digitalizando desde os anos 90. Então, votação para município, por exemplo, ou proposta regional de bairro, é tudo pelo celular, era tudo por dispositivo no começo dos anos 2000, sabe? Então, plebiscito, vamos ser um plebiscito online. Plebiscitos, eles já faziam isso lá. Então, é como se fosse um laboratório para ver como é que funciona essa parte da digitalização também, né? Eu tenho até um exemplo para dar de um cliente que eu acabei de fechar, cara. Ele falou, eu preciso construir uma operação no Brasil, porque eu já estou aceitando, ele tem empresa aberta nos Estados Unidos e tal. Eu falei, eu tenho clientes que estão querendo, eles têm uma altcoin, eles querem trocar por outra e eu vou fazer essa ponte para ele. Eu não sou uma exchange, porque eu não ganho percentual, tipo assim, e eu não sou agente custodiante. Mas eu sou uma PSAV aqui no Brasil, que a gente chama de Prestação de Serviço de Ativo Virtual, que faz a ponte de 2 coisas. Assim como a Coin Livre é. Só que no nosso caso são ativos de investimento, no caso dele são moedas, vamos dizer assim. E ele já faz isso, pessoal, eu quero fazer do jeito certo. E os meus clientes não querem passar pelos Estados Unidos, porque a SEC está perdida. Eles preferem pagar o imposto brasileiro por operação financeira, que chega a 17%, do que fazer isso a 3-4% nos Estados Unidos, porque a regulação está biruta, a SEC está perdida. Tô montando isso pra ele agora, vou entregar daqui a 3 semanas. Eu falei, eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso. O cara quer pagar o imposto brasileiro. Eu falei, você pode pagar tudo direitinho. Vamos fazer uma IP Web3, tal, bonitinha, faz a operação assim, assado, paga tudo direitinho. E eles estão dispostos. Gringo, americano, tá disposto. É operação Dubai e Estados Unidos. Porque ele quer pagar imposto. O que ele não quer estar nos Estados Unidos. Sim, a gente pega... Isso é fantástico e comprova, né, que o Banco Central ter autonomia é muito benéfico para o sistema econômico. Né? Tudo bem, tem o financiamento do executivo lá, que fica em risco, não sei o que, é muito importante, mas você vê que é justamente o IP, é justamente a tributação, né, em cima do sistema financeiro com parcerias globais, como que o nosso país fica interessante para essas empresas. E não é só para a taxa de retorno que o brasileiro tem aqui normal, porque eu estou falando de uma operação que não vai ganhar nada com nada brasileiro aqui. É internacional. Sim. E eles estão dispostos a pagar. A gente vai ser a ponte. Para ver o que você falou, né? Não só a autonomia do Banco Central, mas olha que bom trabalho o Bacen, a CVM e os órgãos reguladores estão fazendo de maneira geral, com o que tem vindo de baixo para cima. Sim. Versus a cagada que é basicamente o nosso poder executivo mais o raio da Receita Federal, que assim, não importa quão ruim seja você pagar imposto aqui, ainda assim o que foi criado tecnologicamente por essas outras entidades que eu falei é melhor do que operar lá fora. Sim. Tá bom que isso não vai ser para sempre, os países vão alcançar. Sim. Vão alcançar, até o Pix da vida vão alcançar. Mas até isso acontecer, nós estamos ganhando mercado para transação financeira. Sim. Eu vivi minha vida inteira com gente tentando fugir da transação financeira do Brasil. Eu quero declarar imposto em Portugal. Tudo que você não quer fazer é declarar aqui. Agora o gringo tá falando, não, deixa eu declarar no Brasil, eu pago o imposto, não tem importância. O Drex está pondo o mundo olhar para o Drex. Os grandes... O Drex vai... não sei se foi tema, mas teve citação no Fórum Econômico Mundial. Né? Então tá realmente... Inclusive o Campos Neto tem que ganhar um Nobel, velho. Pelo amor de Deus, esse cara, o que ele fez até agora, e no tempo que ele fez, é impressionante. Sim, não, o timing foi muito bom. Acho que o Pix ajudou bastante, né? O Bitcoin... trazer essas reflexões de como poderia ser melhor o sistema financeiro. O Open Finance também. O Open Finance totalmente. A integração agora que vai ser feita por JavaScript para qualquer tipo de operação financeira, por banco. Pô. O Open Finance com o Embedded Finance, né, que é essas conexões que eles fazem pelo Open Finance, é justamente o que a gente quer ver nos oracles das blockchains. Né? Essa interoperabilidade das redes usando o mesmo hub. Tá ligado? Várias empresas usando o mesmo hub, né?
Eu acho muito fantástico e acho que dentro do que a gente vai ver no Drex, se tiver oportunidade de ter realmente usabilidade na blockchain, imagina, né, porque vai chegar um momento, a gente está passando, e eu acho que é legal a gente ter essa coisa das tendências, né? Inteligência artificial, né, principalmente com blockchain, que é o banco de dados centralizado global, né? Imagina quando isso estiver conectado. O Bill Gates fala que inteligência artificial é uma grande revolução, como foi as nossas técnicas de agro, né, de a gente fazer plantio, da gente fazer ou a própria revolução industrial, né? Isso. Então, isso vai mudar o jeito que a sociedade se organiza, já está mudando. Então, a gente já começa a discutir questões de rendas básicas universais, principalmente para os países emergentes ou países pobres, né? Por que não, no Drex, por exemplo, cada dispositivo do cidadão ter um nó dessa rede do Drex e conseguir minerar a rede e ter ali um mínimo para ele poder sair de algum lugar. Até porque o pobre, ele infelizmente não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso a esgoto, mas ele tem acesso a celular. A internet. Então, assim, tudo que o pobre tem, ele já tá tem acesso foi o capitalismo que trouxe. Tudo que ele não tem acesso é o que o governo oferece. Exatamente. Né? Então, pô, Bacen, vamos lá, aproveita. Então, se esse cara tem, às vezes, 1, 2 celulares, não importa. Pô, se Free Fire roda até em torradeira, tá ligado? Você consegue operar. Pode fazer blockchain não é Bitcoin, privada, você precisa pode fazer blockchain híbrida. Solta a blockchain na mão dos caras, recompensa todo Exatamente. Mundo. Pega esse pessoal que todo mundo que recebe Bolsa Família que tem um celular, já instala o aplicativo lá. Você já vai ter Pô, imagina, quanto mais investimento exterior vier, quanto mais investimento tiver nos títulos públicos, que agora não são mais de monopólio total da B3, que vão poder ser produzidos direto pelo Bacen. Pô, toda vez que isso acontece, essa mineirada, vamos dizer assim, poderia ser utilizado por essas pessoas, sabe? E de maneira automática, sem precisar entender nada. E mais, porque... Eu autorizo, acabou. Sim, aí você pegou. E agora vamos, né? Eu gosto muito de viajar nessa parte das tendências. Porque imagina se o pessoal já está minerando, o real, ele não tem total supply, né? Ele é unlimited, ele é ilimitado. Por que não colocar mecanismo de burn? Mas a maneira, o laço do Drex vai ser muito interessante, cara. Eu acho que pra mim, esse é o Nobel do Campos Neto, cara. O mecanismo deles, falei com a Parfim já há bastante tempo atrás, desde o começo que eu tô sabendo como eles vão fazer, é genial, cara. Vai acabar com o que a gente conhece hoje como inflação por produção, por impressão de moeda. Sim. E essa inflação vai deixar de existir. Quanto mais Drex tiver, vai deixar de existir essa, porque você não precisa mais produzir dinheiro para depois operar ele. Agora é em tempo real. Você só produz o dinheiro, o que for utilizado. Principalmente é um bom Swift. Sistema de burn. É um bom, então, eu nem estava sabendo só existe o dinheiro que está sendo utilizado, seja exportação e importação entre países, seja transação interbancária, seja investimento. Topíssimo. Antes o pessoal falou, não, o lastro vai ser em papel moeda. Graças a Deus que não vai ser. Não, o lastro vai ser em emissão de dívida pública. Graças a Deus que não é. Ele fez de uma maneira que é genial. Vai ser baseado no que está sendo usado e acabou. Vai ser na oferta e demanda. Exatamente. Sim, no comportamento. Então, isso vem muito linkado. E você vê, né, você falou que eles vão, o consórcio do Bacen vai ofertar cripto e tal, mas nas exchanges, aqui, nesse ambiente de negócios, que a gente vai ter discussões sobre esse ecossistema. Você não vai conseguir chegar nesse nível de profundidade com um cara que está no Drex, por exemplo, porque ele está preocupado com o operacional. Né? A gente que está mais na blockchain, a gente vai ver onde que está se montando as frotas para impor os limites. Né? Porque depois que você passa das frotas para desse oceano largo, é limitado. O Web3, imagina, a gente nem falou de autocustódia, sabe? Cara, então, infelizmente, acabou já o nosso tempo. O nosso tempo é curto, não dá para passar muito. Com certeza tem papo suficiente já para um segundo bate-papo. Bora. Convido, inclusive, você trazer mais pessoal da Gate. A gente pode focar mais nisso se vocês quiserem. Então, nesse momento final, só queria pedir para você dar uma mensagem final. Você, câmera, você, se quiser deixar as suas redes sociais, falar de algum tipo de curso que você tenha, falar da própria Gate, fica à vontade. Nossa, por favor. Legal. Gente, como gerente de comunidade, vou convidar todo mundo para entrar no nosso grupo do Telegram. Vou pedir para o Giorgio deixar o link aqui com a gente. A gente está muito feliz de participar aqui do MetaCast, muito feliz de conhecer a comunidade daqui do podcast. Então, vamos aproximar esse relacionamento, vamos... como vocês veem, a principal intenção é realmente ajudar a engajar nesse mercado muito além do trade. Né? Então, o Bruno Contardi que vocês estão vendo aí está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook, está no WhatsApp. Coloca o nome lá.
A gente vai fazer muita coisa junto aqui com o MetaCast ainda. Então, se você está chegando através das minhas mídias sociais ou das mídias sociais da Gate, já se inscreve no canal, participa do grupo daqui da comunidade do MetaCast também, porque se você vê o repertório que tem aqui, é só especialista, só gente foda mesmo, que está fazendo coisas muito além do trade, está fazendo trade também, mas está empreendendo nesse mercado. Então vai te dar uma visão muito geral de que cripto não é só pirâmide, não é só marketing multinível, não é só meme token, moedinha do Elon Musk. É realmente uma revolução na indústria da internet e todo mundo pode ter vantagens para surfar essa onda, seja no trade ou seja mesmo na área profissional, né? Então, eu até, para encerrar, agradecer quem quiser ir lá no LinkedIn, ver os 15 artigos que eu estou fazendo, acho que é o 10º artigo, falei sobre o profissional 4.0, que é o profissional que está entendendo essa coisa da educação continuada, tem os cursos da Invest Academy que eu trouxe também. Então, entre em contato, vamos interagir online. Jorge está super aberto também, né? Está sempre aí na comunidade, a gente se encontra nos eventos direto. Então, participe, interaja. Blockchain é revolution e a gente tem que ser a revoada dessa revolução para mudar a forma que a gente usa o dinheiro, entende o dinheiro e distribui o dinheiro. Show de bola. Queria agradecer os elogios, agradecer a tua presença aqui mais uma vez. E por curiosidade, a gente tem no episódio, acho que ele é 120, a gente teve de traders aqui 4 só. Todo o resto é realmente especialista de mercado. Nossa. Então é isso. E eu achei importante falar, realmente, a gente já se encontrou em vários eventos. É mais uma vez eu falando, quer entender mais do mercado? Tá como curioso? Tem evento pra burro, pergunta pra gente aqui. Tem evento mensal de vários tipos diferentes. Tem network aqui do lado no GoWork também. Vou falar com vocês sobre isso. Agradecer todo mundo que ficou até agora. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. Quem sabe a Gate não vira parceira nossa aqui do canal também. Espero que vocês interajam, espero que vocês tenham gostado. Entra na comunidade deles. Mais uma vez, muito obrigado a Coinlive pelo patrocínio, esse estúdio maravilhoso. Valeu para vocês que estão aí e tchau, tchau. Valeu.